Pelo que eu entendi da sua pergunta, você diz a obra já acabada, né? Porque se não tiver acabada, no planejamento da obra, você já faz o que você quiser e bem entender. Mas é porque a gente observa aqui em Mossoró que a maioria dos prédios hoje que são alvenaria estrutural, eles ainda utilizam a caixa de ar-condicionado e não mais o Sprinter, que também é uma tendência, também é uma praticidade, economia. E o paradigma, a história que existe no mercado é que se colocar o Sprinter, o peso do Sprinter compromete toda a estrutura do prédio. Não, Davis, isso é um modelo errôneo, totalmente errôneo. Você viu como eu falei para vocês, eu falei em termos de resistência. A diferença de resistência entre um tijolo de 8 furos, que é essa convencional, para a nossa alvenaria estrutural. É uma diferença de mais em torno de 10 vezes superior à nossa. Mas isso aí não tem nenhum problema, é um modelo, ou seja, é um paradigma realmente errôneo. Por quê? Porque essa estrutura, o bloco estrutural, ele tem condições de receber algum esforço do tipo cisalhamento, de flexão, não tem nenhum problema, nenhum problema. Vamos demonstrar aqui na prática, como que a gente pode adaptar essas peças de acordo com a necessidade da obra. O primeiro exemplo vai ser como? Pronto, eu vou fazer logo um exemplo, João, de um encontro de paredes, certo? Um T. Então, você imagina-se aqui uma laje e a gente vai levantar a alvenaria, certo? Vai levantar a alvenaria, uma alvenaria de canto e depois uma alvenaria em forma de T. Você tem uma parede que divide um banheiro, um quarto, alguma coisa assim, certo? A gente usa um bloco de 44, né, para poder fazer a amarração. Ou se der, dependendo das condições do tamanho do vão, porque às vezes, de acordo com o tamanho do vão, depende só do bloco de 29 e às vezes depende de bloco de 44, né? Como a gente vai fazer, por exemplo? Vamos fazer como dependesse. O bloco de 29 é esse menor, o de 44 é o maior. 44 é esse aqui. Tem 3 furos grandes, inclusive os 3 furos de concretagem de coluna, passagem de tubulação. Entendeu? O que acontece? Você pode manter sua parede normalmente, né? Sua parede normal. Aqui você vai usar outro de 44. Olha a amarração. O que acontece? Né? Outro de 44. Tá vendo então, a amarração aqui? Ficou a amarração. Olha. Essa é a amarração. Você tem um bloco de 44, certo? Aqui você tem outro bloco de 44. E você já observa, né, João, esse pedaço aqui que ele vai dar a continuidade. Essa continuidade aqui, essa sequência aqui, você vai continuar com o bloco de 29. É que ele já pega um bloco diferente, olha. Esse aqui, diferente. 29. Esse aqui, 44, ó. Para fazer a amarração, né? Para fazer a amarração. Para dar a diferença da amarração. Vamos supor que eu quero passar uma coluna aqui. Passei o ferro, joguei a argamassa, encheu, não precisa tirar a madeira, não precisa esperar para secar, já está automático. A mesma coisa a gente usa aqui para a parte hidráulica e elétrica. O que acontece? Você vai ter uma caixa de luz aqui embaixo, você fura o bloco, que a gente não está tendo aqui. Por sinal, tem até peças que já vem com esse corte dos canduítes, da parte de 4x2 da caixinha já. Então já vem, se aqui é o local onde vai ter o interruptor, o bloco já vai ser adaptado, não precisa cortar nem ter desperdício de perder o tijolo ou a cerâmica, né? Desperdício de nada, já vem prontinho, só colocar a caixinha de luz com o eletroduto ou o canuíto. É um exemplo de uma amarração, de uma parede com alvenaria estrutural. Vocês vão observar aqui comigo, dá um foco aqui, Lacerda, que os vãos, eles vão se coincidir e de acordo com a necessidade da estrutura, pode-se passar ferragem para se abrir uma coluna ou fazer uma viga. A viga já é lateral, porque é mais para utilizada em janelas, né? Por exemplo, vamos fazer que nem seja aqui uma porta, por exemplo, certo? Isso aqui seja uma porta. O que acontece? Dê licença aqui, doutor, essa trena. Uma porta de 70, por exemplo, né? Aí a gente tem um vão aqui de 78, 79. A gente vai precisar de uma abertura de 70. A gente tem um bloco aqui de 19, certo? Certo. Coloca esse bloco aqui, a 19, para ficar uma abertura de 70, por exemplo. Pronto. Então, esse aqui é um complemento, de acordo com a quantidade de bloco que tem essa parede. O que acontece? Aqui a gente vai fazer só o quê? Para fazer a porta. A gente vai usar um escoramentozinho de madeira, um sarrafozinho estreitinho, aqui embaixo. Um escoramentozinho e vem com essa calha aqui, ó. Isso aqui é a calha que se usa para fazer a viga. É lateral ou em cima? Lateral ou em cima? Em cima. Aí a gente coloca aqui, ó, certo? Aí coloca pra aqui continuação. A madeirinha para manter o nível. Exatamente. É bem niveladozinho. Aí aqui a gente bota o ferro e concreto. E concreto. Isso
Quando o cimento secar, que juntar tudo... Pode tirar escoramento, no local. Pronto. Agora, antes da gente fazer essa calha, ela tem, em cada passagem de porta, tem uma coluna, um ferro de um lado e um ferro do outro. Ela é toda amarrada. Inclusive, a gente usa nessa calha aqui dois ferros para amarrar nesses 2 ferros que sobem da coluna. Para saber se realmente a utilização do ferro correto, okay, de quantos milímetros o ferro para amarração de uma porta? De 1/4. A gente usa de 6,3 milímetros. 6,3 milímetros. É. E qual o ferro correto para puxar a estrutura todinha para cima? Geralmente para uma estrutura dessa convencional, a gente utiliza o ferro de 3/8, entendeu? Ferro de 5/16, ou seja, ferro de 10 milímetros, 8 milímetros, entendeu? Mas até 7 milímetros é viável ainda. É viável, agora é viável, mas geralmente o ferro de 3/8 é um ferro que mais usual. Para você ver, é o seguinte, se eu fosse fazer uma alvenaria dessa com um bloco normal, aquele tijolinho pequeno que a gente usa, você ia fazer uma coluna, é o tijolinho comum, você ia fazer uma coluna dessa, você ia utilizar 4 ferros. 4 ferros. Esse aqui a gente faz uma coluna, utiliza um ferro 3/8, que é o 10 milímetros. Mas, seu João, o senhor é mestre de obra, já foi pedreiro durante muito tempo, né? Já. Se adaptou fácil a essa aplicação da alvenaria estrutural?